resolver questões do Enem, né? Em primeiro lugar, aproveite que você está vendo o vídeo, já curta-o, né? Compartilhe-o, comente-o e inscreva-se no canal para que você fique a par e receba todas as atualizações, dicas, informações e as resoluções das questões do Enem, né? O maior vestibular do Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, aqui nós vamos pegar uma questão, né, que contrapõe um contexto, uma visão histórica, né, de Aristóteles e a respeito de movimento, né, que Aristóteles acreditava que existia um movimento natural, né? Ele descrevia o movimento dos corpos, né, e justificava não o mecanismo pelo qual o movimento se dava ou representações futuramente que seriam feitas, né, matemáticas, mas sim tentar justificar para que o movimento acontece, algo meio que teleológico, né? Algo que possui um fim, né? Uma finalidade, né? E ele justificava que uns corpos adquiriam movimento de acordo com uma lógica chamada de movimento natural, né? Em que Aristóteles dispunha, né, a organização com 5 elementos: a terra, a água, o fogo, o ar e o éter, né? A quinta essência. E ele falava que quando você pegava um corpo, né, dotado desse elemento terra, né, por exemplo, né, terra mesmo, né, argila, ou então qualquer corpo sólido, a tendência dele era ir para esse lugar natural, né, ir para onde tem terra, né? E a questão propõe que, posteriormente, Newton confrontou as ideias de Aristóteles a respeito desse movimento através de qual lei, né? A lei pelo qual se deu para que haja essa contraposição da visão aristotélica a respeito de movimento é a lei da inércia, né? A lei da inércia, que justifica a inércia como uma propriedade intrínseca ao fato do corpo ser dotado de matéria, né? A massa inercial, que está associado com a propriedade que o corpo tem de que, se ele está em equilíbrio, a tendência dele é manter esse equilíbrio, né? Manter esse equilíbrio. Equilíbrio que pode ser dois: ou um equilíbrio estático, portanto repouso, né, velocidade vetorial nula, ou então um equilíbrio chamado de equilíbrio dinâmico, que caracteriza o movimento retilíneo uniforme, né, portanto velocidade vetorial constante, né? Essa ideia, né, por que contrapõe o movimento natural aristotélico, né? Por que a inércia contrapõe esse movimento natural? Pelo seguinte, pessoal, porque o movimento natural ele possui esse fim, né, que caso, por exemplo, eu estivesse com, vamos pegar uma situação hipotética, né? Eu tenho uma bolinha e eu estou no espaço, eu pego e jogo essa bolinha, né? Eu imprimo, né? Eu transfiro ela um impulso, né? E essa bolinha sai com movimento retilíneo uniforme, né? O movimento aristotélico diz que a tendência desse movimento é ir para o seu lugar natural, quando na verdade não, né? Quando não há nenhum tipo de resistência, ou então quando a força resultante que atua esse corpo é nula, o corpo simplesmente mantém esse movimento, né? O corpo por si só, ele não pode alterar o seu estado de movimento, né? Isso daqui a gente consegue verificar na prática, como por exemplo, eu não consigo me empurrar, é impossível você se empurrar, né? Um corpo não altera o seu próprio estado de movimento, se faz necessário um agente externo, uma interação da matéria com a matéria, corpos distintos interagindo. Então, um corpo que está em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, ele não tem essa propriedade de alterar o seu próprio estado de movimento. É por isso que a inércia, né, a primeira lei de Newton, ela contrapõe a ideia do movimento aristotélico. Portanto, alternativa correta, alternativa A, inércia, né? Então agora entre no nosso site www.guienem.org.br e fique a par das informações do Enem adquirindo o nosso material. Muito obrigado!